A Polícia Civil de Poços reuniu a imprensa para falar sobre o homicídio que ocorreu na madrugada de domingo envolvendo o escrivão Tiago Galvão Bernardes, de 30 anos. O policial civil matou a vítima com um tiro no abdômen. O músico Yuri Vilas Boas, de 24 anos, não resistiu e morreu na hora. De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, os dois já se conheciam e bebiam no dia do crime juntos em um bar aqui em Poços. No local, segundo o relato da testemunha, eles estavam em um bar, ele saiu por volta de meia-noite de casa, foi para um bar. Nesse bar, a testemunha se encontrou com o Yuri, que é a vítima. Eles já se conheciam há algum tempo, não tinham muito convívio diuturno, mas encontravam eventualmente nessas ocasiões, né, em bares. E nesse meio tempo o bar já estava fechando, depois de um tempo o bar já estava fechando, e no balcão eles conheceram o Tiago, ficaram conversando, e aí como o bar não estava mais servindo nada, eles tiveram a ideia de ir, a princípio, né, o Yuri teria chamado eles para ir na casa deles beber um pouco mais. Tiago e Yuri foram juntos para um apartamento de um amigo que é dono do local onde o crime ocorreu, que fica na Rua Argentina. Foi o dono do apartamento que buscou ajuda após o homicídio. Segundo a testemunha, ela chegou em casa, tirou algumas coisas do bolso, ainda trocou de roupa, e a hora que ela voltou para a sala, ela estava, segundo o relato dela, a cerca de 1 metro do Tiago. E quando ela se virou para se sentar, né, num sofá que tem na sala, ela falou que não teve discussão prévia, isso é a versão que ela apresentou, que o Yuri em momento nenhum disse nada para o Tiago que pudesse ter, né, feito com que ele agisse dessa maneira, e ele sacou a arma e efetuou um único disparo que fez com que a vítima caísse no chão da sala, né, e caísse inicialmente em posição lateral e posteriormente ficou de barriga para cima, né? Ficou de costas. E aí nesse momento a luz, né? Só a luz da televisão estava acesa, e só quando a testemunha levantou ela narrou que viu, porque ela falou que inicialmente ela achou que fosse uma brincadeira, que o tiro pudesse ter sido de festim ou uma bala de borracha que ele estivesse simulando, porque o Yuri já não falava nada, ele não esboçou nenhuma reação. E no momento em que ele se levantou, que ele viu uma poça de sangue, que ele, né, ficou meio atordoado pelo relato dele, e naquele momento o único instinto que ele teve foi de deixar o apartamento, porque ele entendia que ele corria algum tipo de risco ali dentro, porque como não teve, segundo ele, motivação para o primeiro disparo, ele achou que um segundo disparo poderia vir a atingi-lo. Segundo informações da Polícia Civil, após o disparo com uma pistola calibre 40, Tiago Galvão Bernardes alterou a cena do crime para dificultar as investigações. Ele também não quis fazer o exame toxicológico para saber se estava sob efeito de bebida e drogas. A notícia era de que havia 2 corpos na sala de um apartamento localizado no bairro Cisana. Essa ocorrência ela foi preliminarmente atendida pelo Dr. Tiago, que era o delegado plantonista na ocasião. Os esforços eles foram também feitos pelo Dr. Sérgio, pelo Dr. Cleison e por investigadores que compareceram ao local. Isso é uma determinação quando existe algum policial envolvido, a chefia ela se desloca para fazer o acompanhamento. E naquele momento a Polícia Civil assumiu a ocorrência, com os policiais militares e o SAMU ainda no local, e foi constatado que havia uma pessoa em óbito, que no caso é o Yuri, que era um jovem de 24 anos, e também o escrivão de polícia, Tiago. O escrivão estava desacordado, segundo o relato feito pelos policiais militares que chegaram preliminarmente no local. Os 2 corpos estavam na sala, né, desse apartamento, e depois de alguns momentos o Tiago despertou, conversou preliminarmente com os policiais, né, e foi encaminhado para a delegacia, já sob custódia, né, já detido,
até que os fatos fossem esclarecidos. Tiago Galvão Bernardes faz uso de medicamentos contínuos para tratar depressão e síndrome do pânico. Ele estava afastado das atividades há mais de 6 meses e voltou a trabalhar em fevereiro deste ano. E segundo a Polícia Civil e laudos médicos, ele estava apto para trabalhar. O caso foi encaminhado para o delegado Cleison Breni, que assume as investigações. Ele não descarta nenhuma possibilidade para a motivação do crime. Tiago foi preso em flagrante e encaminhado para a casa de custódia em Belo Horizonte. O principal objetivo da nossa investigação agora é tentar descobrir se há ou não motivação para o crime, porque pelas provas colhidas até o momento, o crime não apresenta qualquer tipo de motivação segundo a narrativa da testemunha, a única testemunha presencial dos fatos. Então, nós temos um prazo de 10 dias para concluir esse procedimento, que é o prazo atribuído aos procedimentos em caso de flagrante delito. Nós pretendemos traçar algumas diligências que julgamos pertinentes, dentre elas a reprodução simulada dos fatos com a testemunha, agora já passado esse momento dos ânimos mais acentuados. Pretendemos fazer essa reprodução simulada dos fatos ainda essa semana. E vamos analisar demais circunstâncias que possam corroborar a eventual motivação do crime. Tiago Galvão Bernardes trabalhava em Cabo Verde e estava na Polícia Civil há 3 anos. Pela gravidade do crime, Tiago pode pegar de 12 a 30 anos de prisão e demitido da corporação. Em razão da gravidade do fato, tá? E aí não resta aqui, não gostaria de deixar transparecer nenhum tipo de condenação prematura, e não é este o objetivo, mas em razão da gravidade do fato, é evidente que ele terá todo o direito de defesa, tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa, mas é importante registrar que cópia desses autos, a Corregedoria já foi informada a respeito, nós estamos em contato direto com a Corregedoria Geral de Polícia, e cópia deste inquérito policial será encaminhada para a Corregedoria para a abertura, para a instauração de um processo administrativo, tá? Que pode prever, inclusive, a pena de demissão.